Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim, como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que a partilham, aqueles que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males, que na terra seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral,
é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar matérias até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas, para realizá-los, lhe foram precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas, é, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. E para nos auxiliar nesta passagem de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Richardson Miranda e Adriano Passos. Um ótimo estudo a todos. A paz de Jesus esteja aqui conosco e com você também, internauta. Vamos iniciar esse estudo agora, nessa passagem, né? Que tantos aqui, todos, né? Temos com uma dúvida, né? A respeito da riqueza e da pobreza. Quem é rico vai para o céu, quem é pobre não vai, ou o contrário. Vamos ter em mente um ensinamento que Jesus colocou aqui nessa passagem para o jovem rico, né? Que ele cumpria todos os mandamentos, mas lhe faltava a caridade. Era rico, honrava pai e mãe, mas não ajudava. A principal função da riqueza no nosso meio material é promover o desenvolvimento, o progresso. Sem o dinheiro, sem a riqueza, nós não estaríamos dando conta de produzir alimentos para a quantidade de todos esses espíritos encarnados que estão aqui. Muitos ainda querendo vir, né? Até o próprio texto aqui fala, né? Que a respeito da alimentação, do progresso, de que o planeta tem que servir a todos para poder alimentar. E é aqui que nós vamos evoluir. É aqui que nós vamos trabalhar, ora com a riqueza, ora com a pobreza, ora um professor, ora um aluno sempre, né? Ora um policial e várias outras atividades nessas encarnações. Então, o porquê desse questionamento sempre que é mais fácil um rico passar no buraco de uma agulha, não, um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, né? Por que dessa situação?
a gente tem que lembrar que Jesus, ele não condena, Deus não condena um bem que coloca aqui para a gente, para poder nos facilitar a evolução. Condena é o jeito que nós tratamos essa riqueza, é o jeito que nós gastamos essa riqueza. O avarento, né? Aquele que gasta também desperdiçando, né? Fazendo festas, fazendo orgias até. Isso não é a função da riqueza. Isso está indo contra o princípio que Deus deu esse dom. Porque é um dom ter a riqueza. Quem tem a riqueza faz promover a evolução de muitos, alimenta muitas famílias, coloca vários empregados, vários funcionários pagando a eles. Ou seja, lhe sobra ali uma grande quantidade de dinheiro e ele vai aplicando e vai promovendo ali o desenvolvimento da terra, daquele espaço que ele ocupa. Quantas famílias, né, que dependem dele. Ele está doando ali o dinheiro dele a troco do tempo e do trabalho daqueles que precisam de trabalhar. Todos nós precisamos. Então, se deixasse, como até fala aqui, se deixasse o dinheiro e espalhasse para todos nós, né, cada um pegasse um pouquinho do dinheiro que tem no mundo, ele não iria acabar com a fome, porque em certo momento aqueles que sabem mais lidar, que têm um dom da riqueza, vão se enriquecer e vão promover sim a desenvolvimento. E aqueles outros que não deram conta de aplicar o valor podem vir a voltar a passar fome. Então, ora viemos como funcionário, ora como o poder da riqueza. Jesus, quando colocou o filho, esse jovem rico, né, quando ele questionou sobre essa como chegar à salvação, ele falou com ele: vai, vende tudo que você tem, distribua aos outros, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas a intenção de Jesus era o quê? Fazer com aquela riqueza que o jovem rico tinha, elevar os que estavam perto dele. Não adiantava nada ele ir honrando pai e mãe, colocando todos os ensinamentos em, em prática, né? Obedecendo a todos os mandamentos, e não ajuda o irmão que está do lado, precisando de um trabalho, de um alimento. Então, como eu já falei anteriormente, é o jeito de usar a riqueza que nos condena. É a nossa intenção. Aquele que promove o desenvolvimento, ele tem, sim, uma boa visão, né, do que ele faz. E Jesus, Deus, tem com ele uma boa, como se diz, vê nele a boa conduta. Até mesmo aquele que deixa o dinheiro aplicado num banco, por exemplo, também ali o banco fomenta os valores para a sociedade, empresta. Ali depois essa coisa do o juro elevado, é outra coisa para se discutir. Mas ali se distribui o dinheiro, riqueza, para a nação crescer, para o desenvolvimento da terra. Esse desenvolvimento que a riqueza provoca, que Deus colocou na terra, ele não ia colocar isso para nos fazer o mal, para nos provocar o atraso.
Nós todos sabemos que quem criou o mal foi o homem. Não foi Deus que colocou o mal no nosso meio. Foram nós, através das duas principais desvirtudes nossas, que é o egoísmo e o orgulho, juntamente com essa riqueza, que começamos a ser mais maldosos, provocar o mal. O mal não é nossa essência. Nossa essência é o amor. Deus criou todos nós, simples e ignorantes, para poder crescer, evoluir, ficar perfectíveis. Somos perfectíveis, mas colocou ali no nosso meio, na nossa essência, o amor dele. E nós desvirtuamos isso com o mal, com a maldade. É mais fácil nós aprendermos a amar, que já está na nossa essência, do que praticar a maldade. É mais fácil para a gente ajudar com a riqueza, quem tem, do que ficar segurando, fazendo maldade com as pessoas através do poder. Quem tem a riqueza é sim uma grande prova que enfrenta, porque junto com a riqueza vem o poder, tem a condição de virar um grande político, comandar várias pessoas, e tem aquele detalhe: quanto mais tem, mais quer. Mas a essência da riqueza não é essa. A essência da riqueza é o progresso, é o nosso desenvolvimento. Tem muitos que são miseráveis, pobres, que provocam mais mal que aquele que é rico. Então não é pelo fato de ser pobre vai para o céu, de ser rico vai para o inferno, uma que o inferno nem existe, né? Vai para um umbral. Então, a condição é a nossa intenção. Tudo que nós fazemos com a nossa essência, com o amor, nós evoluímos, provocamos a evolução do nosso lado e somos exemplos. Nosso país ainda tem uma cultura muito fraca em relação ao voluntariado, em relação à beneficência, a doações para as instituições não governamentais, né, que não visam lucro, que ajudam. Também não tem ainda não temos essa costume de fazer isso. Mas vai chegar lá. Estamos chegando, melhorando bem. Né, Richardson? Boa noite a todos. Escutando o Adriano é bom, né? Ele falando assim, a gente fica conectando com o outro lado. O Adriano colocou muito bem, o dinheiro ele não é o problema. A espiritualidade ela traz para a gente que é o fim que nós damos a ele que é o problema. Aí muitas vezes os mentores trazem até o exemplo de uma faca. Uma faca você pode usar ela para preparar os seus alimentos ou para tirar a vida de alguém. Então, é o mesmo objeto. O fim dele que mudou. E o dinheiro é da mesma forma. O dinheiro, ele pode, assim como o Adriano pontuou muito bem, ele pode trazer ali prosperidade. Ele pode trazer o bem. Ele pode saciar e livrar da dor, do sofrimento. Há poucos dias nós estávamos com um prêmio da Mega Sena de 120 milhões. Aí muitas pessoas eu ficava ouvindo, né, que no imaginário do ganhar este prêmio. Aí alguns falavam assim: ah, não, eu não quero esse dinheiro porque, nossa, o dinheiro desse vai trazer muito problema para minha vida. Olha o simbólico que ela coloca nesse dinheiro. Outros eu ouvia falar assim: ah, eu quero porque eu vou comprar uma mansão, vou comprar 5 Ferraris.
Aí você já vê também o fim que o outro pensa em dar esse dinheiro. Então, o dinheiro não é o problema, é o fim que nós damos a ele. Então, se eu gostaria de ganhar na Mega Sena, sim, com certeza. Porque eu, tendo este dinheiro, eu penso que o fim que eu daria a ele ajudaria muita gente, né? E é o ajudar não no sentido da luxúria, da materialidade, que a espiritualidade nos chama sempre a atenção quanto a isso. A espiritualidade fala: os bens materiais, eles são necessários e importantes para a manutenção da sua subsistência terrena. Se nós cruzarmos os braços e não trabalharmos, não conquistarmos a nossa casa, o nosso alimento, nós vamos cair em situação de mendicância, em situação de extrema pobreza e de extrema falta do básico para manter este corpo físico aqui, que é a casinha que a gente está. E nós temos responsabilidade com essa casinha, que ela foi muito disputada lá no plano espiritual. Tem 3 espíritos desencarnados para cada um encarnado aqui. Ou seja, se na Terra tem 7 bilhões de espíritos encarnados, no plano espiritual, na orla espiritual da Terra, tem 21 bilhões de espíritos sedentos pela essa oportunidade. Então, quando aqui nós viemos, pelo nosso nível de evolução, nós ainda necessitamos reencarnar. Nós ainda necessitamos entrar nessas casinhas. Porque o nosso espírito é tão grosseiro que ele ainda não consegue se sustentar por si só em um mundo de evolução. Primitivo e prova e expiação, sem chance. A partir do mundo de regeneração, a gente já começa até viver a experiência. Mas isso depende da depuração e da evolução nossa. Então, a matéria, né, quando esse mundo foi constituído, a matéria ela foi prevista. E quando eu falo de matéria, eu falo desde os corpos biológicos e tudo que serve para fazer a manutenção e bem-estar deste corpo biológico e deste espírito que está aqui, ora reencarnado. Então, tem uma crença limitante que ela vem dos primórdios das religiões, com todo respeito à Santa Igreja Católica, como Chico mesmo sempre se referia, com muito respeito, que foi uma das primeiras religiões. E lembrem-se que religião é uma criação dos homens. Jesus não falou o nome de nenhuma religião, não é? Ele trouxe os ensinamentos e somente disse: quem vir a mim, a Deus chegará. Então, vamos pensar umas diferenças. Dependendo do contexto religioso que nos traz conhecimento, formação, porque nós temos que evoluir no tripé espiritual, que é moral, intelectual e espiritual. A religião, a ciência terrena, a matéria terrena, ela traz para nós a oportunidade de evoluir moral e intelectualmente. E a parte espiritual, ela vem resultado desta, e também as religiões, elas trazem princípios, leituras, interpretações sobre os ensinamentos de Jesus. Todas as religiões visam chegar no mesmo lugar. Umas caminhos mais longos, outras mais curtos. Mas cada um vai seguir, vai chegar do mesmo jeito. Só que nós pensamos nesta constituição filosófica, teológica, o contexto católico, como o Adriano muito bem falou, já começa com aquela interpretação que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Há um culto que leva a uma crença limitante de que ter dinheiro, ter materialidade é sinônimo de ir para o inferno. É sintoma, é sinal
de maldade, de coisa ruim. Nós não somos bobos, nós ficamos lá no nosso inconsciente com essa crença limitante de escassez. Ser bobo. Eu não quero ter muita coisa aqui não, que depois eu vou ficar queimando eternamente no inferno, porque também vem outra crença da eternidade dos castigos morais. Não é assim? Então, é uma passagem nesse plano terreno de muito medo e muito sofrimento. Porque é uma chance só que foi dada e não foi dada de forma igual, porque uns nascem aleijados, eu nasci com braço e perna, o outro nasceu com um pouco mais de riqueza, o outro nasceu com pai e mãe, eu não nasci. Então aí a gente já questiona. Mas aí, segundo essas outras leituras e outras crenças, é uma chance só para todo mundo numa linha de largada que nem todos estão com as mesmas condições. E que tem que chegar no final. E que tem que ganhar. E que se não ganhar, castigo eterno. Usando o conceito até dos muçulmanos queimar eternamente no mármore do inferno. Né? Então, nós trazemos no nosso íntimo, seja desta encarnação, por muitos vieram já dessas experiências religiosas, dessas crenças, dessas compreensões. Que é muito raro ainda, né? Agora nós estamos tendo crianças e já adolescentes e adultos que já nasceram em berços espíritas ou de outras crenças religiosas que têm uma interpretação contrária, que é da prosperidade. Vocês sabem por que os Estados Unidos, a Inglaterra, são países altamente ricos e produtivos? Tem uma relação com a crença religiosa. Eles são protestantes. E no protestantismo, Deus te deu a oportunidade de progredir e prosperar. Se você assim não fizer, assim que você vai pecar. É diferente. Não é? É diferente. Então o povo lá, ó, sapeca no trabalho e vão produzir porque eles já têm, na sua grande maioria, a compreensão de que se eu não usar as oportunidades que Deus me deu, inteligência, saúde, corpo físico, e prosperar, é aí que eu vou estar pecando. Para nós que estamos do lado de cá, onde a maioria vem dessas outras crenças, pobreza é sinal de entrar no reino dos céus. Aí surgem as crenças limitantes. E aí o kardecismo? O kardecismo é o que o Adriano explicou muito bem. Riqueza não é problema, é solução. Tá? Irmão Ribeiro, um espírito de alta autarquia, né? Que por aqui passou, trabalha na orla espiritual da Terra, ainda assistindo a nós aqui encarnados, somente nos processos de cura espiritual. Ele falava assim: o dinheiro, ele traz o remédio para a cura da doença, o alimento para matar a fome e o cobertor para acalentar do frio. Então o dinheiro não é problema. É o fim que nós damos a esse dinheiro. E nós temos, como eu disse, uma crença limitante, está aí lá dentro, de escassez. E que isso vai de encontro a outra questão que nós temos, que é o princípio primitivo da preguiça, da comodidade, que é muito mais fácil eu pedir e o outro me dar, do que eu plantar e colher e multiplicar. E ainda somos ingratos, como o Adriano falou. Existem espíritos que aqui estão, que assumiram a função de prosperarem, de multiplicar a riqueza, e através disso, eles são donos de empresas que dão milhares de cargos, de vagas de trabalho, para milhares de pais de família sustentarem as suas famílias. Mas são os mais castigados espiritualmente, mentalmente, porque são praguejados a todo dia, porque aqueles que ali estão ficam sempre na crença de ver o outro,
ele tem aquela riqueza nas custas do meu trabalho. Aí a gente fala assim, então, se você está achando ruim, então multiplica o seu trabalho e chega onde que o outro chegou. Porque se ele não tivesse lá, onde você estaria? Você teria seu trabalho? E aí a ingratidão vai até no sentido de trabalhamos para um outro, se o salário está bom ou não está, o outro está dando claramente a oportunidade. Nós estamos ali porque a gente quer e porque a gente necessita. E se a gente acha que é uma coisa melhor, então vamos melhorar e conquistar coisas melhores. Se eu não quero ser empregado, então eu vou trabalhar para eu ser o chefe. Mas ficar de braço cruzado ali lamuriando, ainda praguejando quem pode ser pouco, é o que está sustentando a sua vida e a sua família, isso também vai no caminho errado. E pior, ficar tratando com desleixo a coisa do outro, aquela preguiça, aquele desinteresse no trabalho, aquela má vontade, e que às vezes a gente ouve até, né, pessoas falarem assim, eu não vou vender nada, eu não vou fazer esforço nada, porque eu não vou ganhar mais nada com isso. Mas esquecem de que se aquela empresa fechar, você também estará no olho da rua. Você estará sem trabalho. Você esquece de que o outro está ali te dando oportunidade, mas você também precisa daquela oportunidade e é responsável por ela. Então nós temos que inverter estes conceitos. E principalmente a pergunta que a espiritualidade faz para a gente a todo momento. Você vive em prol? Você usa a matéria para viver ou vive para a matéria? Porque também nós temos que refletir sobre os nossos limites. Eu quero trabalhar para ter uma casa, uma moradia digna, um lugar bom. Conseguiu. Eu quero um carro para poder me locomover e ter mais conforto. Conseguiu. Aí quando vê aquela casa já não serve mais, ele quer ter outra casa, ou quer ter mais 2 carros. Aí eu fico assim, mas a gente tem só um corpo, a gente custa caber num quarto, para que você precisa de uma casa com 5 quartos, 6 quartos, 3 cozinhas, 10 banheiros? Aí a gente já começa a inverter os valores. Porque aí a matéria, ela já começa a ser o objeto de luxúria, de vaidade, de desperdício. Então eu posso prosperar, tenho minha casa confortável, tenho meu carro, consigo ter a minha alimentação saudável, cuidar deste corpo físico que eu sou responsável, e a partir daí ter até uma reserva para me garantir na velhice, porque a gente sabe que é quando o corpo físico vai exigir mais, e a gente precisa, e nesse inteirinho eu posso começar a ajudar alguém a estudar, se é um filho, que é obrigação direta, mas nós temos também obrigações indiretas. Às vezes um sobrinho, às vezes um conhecido. Ontem, eu conversando com uma vizinha minha, ela falou uma coisa que eu achei assim, e ela se intitula agnóstica, que é a pessoa que não acredita, né? Acredita numa energia, mas não segue nada. E aí eu falo que, às vezes, fora das religiões estão aqueles que são os maiores cristãos. Aí ela falando que ela é advogada e ela estava custeando os estudos da filha, da empregada dela, que não tinha condições para que a menina pudesse. A menina passou na faculdade, só que não tinha condições de transporte e alimentação. Ela estava ajudando. Mas outros pensam assim, eu vou pagar a conta de filho dos outros, não. Eu não, eu vou trocar meu carro, é do ano de 2021, eu tenho que ter o de 2022, saiu a cor diferente, eu tenho que ter aquela cor diferente. Então, entende onde que nós colocamos os propósitos, os objetivos ali para dar o fim para o dinheiro? Então, o dinheiro não é problema, é solução. Então, ele traz para você
o fim que você deu a ele. Lembra do exemplo da faca? Uma faca ela para fazer muitos estragos. Mas não é a faca que está fazendo, é quem está atrás dela. E o dinheiro da mesma forma. Uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela pode fazer muito bem ou muito mal. Como nós vimos aí, até nas notícias dos multimilionários. Bill e Melinda Gates. Bill Gates, todo mundo sabe, criador da Microsoft. Eles têm uma fundação, são os maiores doadores de dinheiro para projetos assistenciais na África, principalmente para a abertura de poços artesianos para água, projetos de irrigação de agricultura e criação de animais, e desenvolvimento de vacinas e de controle de doenças. Eles doam. A fortuna dele, 90% dela, já está definida que na morte deles será totalmente doada para instituições de caridade. E os filhos vão ficar com 10%, que dá e sobra, né, gente? O homem é bilionário, né? Então, os filhos, o pai vai dar tudo e o filho fica bilionário. Então, aí você observa um fim desse. Como, ao contrário, Donald Trump, todo mundo conhece, ex-presidente dos Estados Unidos, também bilionário, é um dos maiores investidores na indústria armamentista. E para quê? Para ganhar mais. E por detrás disso estão até os incentivos para a ocorrência das guerras, como da Ucrânia e da Rússia. Nós temos que ali estimular os dois a agarrar de briga, porque eu tenho aqui um monte de coisa para vender para eles, matar um ao outro. Viu? Diferente. Enquanto um está lá preocupado em ajudar as regiões mais pobres, o outro está lá, já bilionário, investindo em arma e por detrás dos bastidores estimulando guerra. Não é à toa que eu estava com treta com o Putin lá na época das eleições, aquelas coisas não, gente. Nada é de graça, não. E a sede do poder, da vaidade. Então, o que a gente tem que refletir é isso. É o fim. E lidar com as crenças limitantes. Tá? Dinheiro é muito bem-vindo na vida da gente. As portas estejam abertas, porque eu sei usar muito bem da energia do dinheiro para fazer o bem. Então ele sempre vai ter livre acesso à minha vida. Porque às vezes, as limitações que nós temos também, fomos nós que pedimos. Você sabe que ao vir nos planos reencarnatórios, os espíritos que querem reencarnar, você sabe que o maior medo de todos é nascer em famílias abastadas, em famílias ricas. E aqui muda, né? Aqui eu queria ter sido filho da Xuxa. É a Sasha, né, gente? Olha, nasceu já milionária, né? Aqui a gente muda. Porque aqui a gente chega e começa a esquecer os verdadeiros propósitos e mudar as ideias. Mas no plano espiritual, a espiritualidade relata isso a todo momento. Os espíritos que aceitam vir em reencarnações em meios abastados financeiramente são espíritos até tidos como de muita coragem. Vocês sabem por que esse medo? Tem medo de nascer rico? Porque a chance de errar é maior, né? E quando a gente está de lá, a gente já está com o pé no chão, né? Fala, não, eu quero ir. E o negócio é a última vez, eu estou cansado de reencarnar. Né? Quero agora passar de ano. E você não vai querer as opções que tem mais chance de erro. E para nascer rico é. E aqui chega, as coisas mudam. As coisas invertem. Assim como também desencarnar. Tem espíritos que passam a vida inteira aqui, escravo da matéria, e vivendo para ter matéria, e vivendo para ter posse, e nem usufrui disso. Fulano tem 10 casas, 10 apartamentos, não sei quantos hectares de terra, tudo.
vive numa casa de... Isso eu estou falando verdade. É um senhor que eu atendi. E vive num apartamento de quarto e sala com a mulher e não come carne porque a carne está cara. Eu não estou querendo comer carne porque a espiritualidade tem mostrado tanto que a gente tem que desprender disso. Mas a pessoa não comer para economizar e era dona da metade do Manel Valinhos. Aí você fica e mora mal, assim, desconfortável. Não estou falando de luxúria, não. Então, e aí desencarna André Luiz, missionário da luz, caravana de Maria, chegando no umbral, vê um espírito rodando e querendo brigar e xingando todo mundo. E aí o André Luiz se aproxima. E aí o espírito estava lá vigiando um monte de folha. Um monte de folhas que ele foi juntando. E aí o Aulos mostra para o André Luiz assim, vou te mostrar o campo mental dele. Nós estamos aqui vendo a realidade. Ele está preso no seu inferno mental. Então ele está vendo as coisas através do seu inferno, da sua mente. Aí ele projeta o campo mental dele, ele olhava um monte como se fosse um monte de dinheiro. Ia estar lá no umbral firme e forte, brigando e vigiando um monte de dinheiro. Aí está ali preso nesse processo mental. Quantos espíritos encarnados ficam aí? Você entra tá lá agarrado na casa, tá lá agarrado num carro, né? Às vezes. Eu não gosto de lugar antigo e nem de coisas muito velhas, mas não é porque eu sou chique, não. É porque as chances de ter alguém agarrado aquilo ali é muito grande, tá? Aí você entra. Sua casa ali na. Gente, com a vidência é uma tristeza, é 24 horas por dia. Tinha uma casa na Pernambuco ali que eu passava sempre e via uma senhorinha na janela. E eles construíram prédios e só ficava a casinha lá. Eu falava, nossa, essa aí tá resistente, né? Aí quando passou um tempo, aí eu passei lá, tinha de um bar da casa, estava construindo um prédio. Eu falei, ó, então, tadinha, né? Deve ter desencarnado. Aí, o dia que eu passo lá, tá a velhinha lá na porta. Aí eu falo assim, que às vezes a cabeça da gente fica. Às vezes ela não desencarnou, não, né? Porque às vezes ela ganhou um apartamento ali, fez uma troca. Não, gente, eu tinha desencarnado, tadinha. Tá lá presa. Mas se você olhar pelo campo mental dela, ela tá vendo a casinha lá do mesmo jeito, tá lá do mesmo lugar. E as casas mal assombradas, as coisas são isso. Você tá lá, você construiu, tá lá, você nem sabe quem que era dono do terreno. Tem lugar que é terreno, que o espírito tá lá vigiando o terreno. E aí você comprou o lote, construiu sua casa, quando a sua casa fica mal assombrada. Aí vai ver, a pessoa tá lá brigando porque você está invadindo o lugar dela. Não é ela que está te invadindo o seu lugar, não. E é verdade, ela veio muito antes, né? Às vezes tem espírito aí desde a época colonial, muito antigo. E as coisas vão seguindo e ele seguiu, aí está ali preso. E aí a gente fica nisso, só para fechar o céu e o inferno. Outra obra básica. A céu e inferno é um estado de consciência. Então, cuidado. As nossas prisões mentais aqui, elas continuam a nós deixarmos o corpo físico. E é isso que é chamado de umbral. Nós vamos ficar presos lá. Igual o espírito vigiando um monte de folha. Espero que vocês não tenham nada disso, né? Usufruam, conquistem, usem bem, mas pensem, se amanhã que eu não estiver, a matéria fica aqui para ser usada por quem precisa. Né? Nem a roupa do corpo a gente vai precisar mais, porque até o corpo físico foi embora. Né? Agora vai ficar agarrado a brinco, anel, aliança. Aliança é uma tristeza. Tá lá, as alianças. Agradecer a todos, o nosso tempo acabou. Agradecer ao Adriano. Aí, Obrigado também, obrigado a todos. Uma boa noite.